Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES na disciplina de Física referente ao vestibular de 2025.1, segunda fase. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí, por favor, no vídeo. E se ainda também não tiver inscrito, se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 15 diz o seguinte: em uma etapa de uma linha de montagem industrial, uma pequena plataforma de massa desprezível é capaz de oscilar verticalmente com frequência F e amplitude A. Sobre a plataforma, que deve operar em uma dada frequência crítica, é depositado periodicamente um componente de massa emissão, que será repassado à etapa seguinte da linha de montagem. Essa condição sobre a frequência faz necessária para garantir que o componente de massa emissão não perca o contato com a plataforma. Supondo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a g, o quadrado da frequência de operação F crítico do sistema aqui descrito é. Então, pessoal, inicialmente o que nós vamos observar, tá? Nós temos aqui então uma plataforma que ela vai ficar oscilando periodicamente e essa oscilação vai variar aqui da posição inicial 0 até uma posição que eu vou chamar aqui de A acima e de menos A abaixo, porque ele já garantiu na questão que a amplitude desse cara valia A. E aí ele vai depositar sobre essa plataforma, à medida que o tempo vai passando, exatamente uma caixa de massa emissão, de modo para que continue essa oscilação com a mesma frequência. No caso, para não alterar a frequência de oscilação aí desse sistema. E aí, gente, como dentro do problema ele está querendo saber exatamente o que? O quadrado da frequência de operação F. Então, essa variação aqui, daqui para cá, gera uma frequência F, que é exatamente o que, no caso, é exatamente o inverso do período. O período é esse, o tempo gasto para a plataforma sair da posição 0, descer até a posição menos A, subir até a posição A e depois voltar para o 0 novamente. Então, isso é o período. E aí, como a gente está falando de massa, estamos falando de mola, então basta a gente utilizar exatamente a equação do período do sistema massa-mola. O período é exatamente igual a quem? A 2π multiplicado pela raiz quadrada da massa do corpo dividido pela constante elástica da mola. Nossa, mas aqui não tem a frequência. Calma, a frequência ela aparece. Por quê? Porque o período ele é exatamente o inverso da frequência. Do mesmo jeito que a frequência é o inverso do período. Aí nós vamos ter então o que aqui? 1 sobre a frequência é igual a 2 vezes π dividido pela raiz quadrada de m sobre k. Aí o mzinho aí é a massa do corpo, né, que a gente tem, que é o mzão. E aí o que vamos obter agora, né? A gente vai aplicar exatamente a regra do inverso. Vamos inverter tanto de um lado como vamos inverter aqui do outro. Aí vai ficar como aqui então a nossa relação agora? Vai ficar 1 sobre f, que é f, é igual, aí o inverso de 2π é exatamente 1 sobre 2π, vezes o inverso da raiz quadrada de m sobre k, e vai ser exatamente a raiz quadrada de k sobre m. Aí aqui a gente já substitui por alguns dados que a questão nos deu. Quais são esses dados? Primeiramente, a frequência fzinho, é o fzão, é igual a 1 sobre 2π, que é a constante, vezes a raiz quadrada do k dividido por mzão. Aí, Robson, mas ele quer o quadrado. Então, vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, elevando ambos os membros ao quadrado, então vai ficar o seguinte: f ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1, e 2π ao quadrado é exatamente 4π ao quadrado, que multiplica, aí aqui a gente cancela, ó, o índice da raiz que vale 2 é exatamente com o expoente 2, e aí vai ficar então k dividido por mzão. Mas agora a gente se debateu com um determinado problema, que é o seguinte: em nenhum item
aparece a constante elástica da mola. E aí, Robson, o que vamos fazer então? Aí a gente utiliza exatamente a ideia do seguinte: a força elástica, que vai ser voltada aqui para cima, temos aqui exatamente a força-peso voltada para baixo. E aí, considerando esse sistema em repouso aqui no ponto de equilíbrio, e aí nós vamos ter o seguinte: a força elástica que está para cima é positivo e o peso para baixo é negativo. Considerando o sistema em equilíbrio, então significa dizer que ele vai ser igual a zero. Aí a gente passa então aqui o peso para o outro lado. Aí nós vamos ter que a força elástica, ela vai ser igual ao peso. Só que a força elástica é K multiplicado por X. O X é a deformação da mola. É igual exatamente ao P, que é a massa vezes a gravidade. Aí o K a gente não sabe. Então nós vamos ter aqui o K multiplicado por... Aí o X é a deformação da mola. Se eu considerar ele aqui no marco zero, a deformação da mola é zero, então não vai rolar nada aqui pra gente. Então a gente vai considerar exatamente em uma das extremidades, ou lá em cima ou aqui embaixo. Aí eu vou colocar como se fosse lá em cima mesmo, tá certo? Que aí a gente trabalha com A positivo, e aí deixa de ter que trabalhar com o módulo. Aí vai ser igual ao Mzinho, que é o Mzão, multiplicado pela gravidade, e é o próprio G. Aí, como a gente está precisando exatamente substituir o K aqui, ó, então o que que nós vamos fazer? Vamos isolar o K. E aí o A que está multiplicando passa para o outro lado e dividindo. Então nós vamos ter que o K é igual a Mzão vezes G, dividido exatamente por A. Aí agora a gente pode substituir, não é verdade? Aí aqui no final, né, vai ficar F ao quadrado é igual a 1 sobre 4π ao quadrado, que multiplica. Aí, como o K é numerador, eu posso jogar o K para o lado direito e botar 1 no lugar dele. Aí vai ficar 1 sobre Mzão multiplicado por K. Percebam que é a mesma coisa, eu só desmembrei um pouquinho para facilitar a nossa vida. Aí vai ficar, então, tudo isso aqui igual a 1 sobre 4π ao quadrado, que multiplica por 1 sobre o M vezes o K, que é exatamente o M vezes G sobre A. Então, M multiplicado por G sobre A. Aí aqui a gente faz o que a gente mais gosta, cancela o M de cima com o M de baixo, e daí nós vamos obter exatamente a seguinte expressão: F ao quadrado vai ser exatamente igual a 1 vezes 1 vezes G, que é o próprio G, dividido por 4π ao quadrado vezes A, que dá 4π ao quadrado A. E com isso, a gente chegou ao final do nosso problema. E no caso aqui, o nosso item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade, beleza? Então, pessoal, percebam que relativamente já foi um pouquinho mais fácil do que a questão, as duas questões anteriores, né? Que foi a questão 13 e a questão 14. Então, gente, muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, tá certo? Prontamente irei responder, beleza? Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!